Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. Hoje, edição especial da semana. Por quase uma hora, nós vamos trocar aqui de assuntos importantes para a gestão do seu negócio. E eu começo o programa de hoje fazendo uma pergunta. Você, empresário, está preparado para crescer? E a sua equipe está preparada? Olha, uma coisa é certa, não tem como crescer sozinho. Quem garante isso é a nossa entrevistada de hoje. Vem para cá comigo, a especialista em vendas, Carol Dille, mineira, fala para a gente lá de Belo Horizonte. Carol, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, como vai? Tudo bem e com você? Ótimo, tudo certo. Que bom que você está aqui conosco, que aceitou o nosso convite. Obrigado por compartilhar de tanto conhecimento que eu sei que você tem e de instigar outros empresários também a fazer uma gestão de crescimento, de aceleração, talvez a gente possa dizer. Antes de começar a conversa, que é quase uma hora, como eu disse, queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve hoje, Carol. Primeiramente, o prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pela oportunidade para a gente falar de um assunto tão vasto e tão interessante, né? Bem, te contar um pouco da minha trajetória. Eu comecei como empreendedora já desde criança, algo instintivo, né? E a gente só dá conta disso mais tarde. Então, eu sempre produzia coisas para vender. Então, eu fazia chocolate para vender, eu fazia laços para cabelos para vender, eu fazia acessórios para dança de balé. E assim eu fui caminhando e esse mercado foi me consumindo. Eu produzia roupas depois, eu criava alguns estilos, algumas pequenas coleções e começava a vender de porta em porta. Assim eu fui aprendendo um pouco mais no mundo do empreendedorismo, do mundo dos negócios. Fui fazer a faculdade de economia, porque foi realmente o curso que eu me identificava, e assim eu comecei a minha trajetória de uma forma mais organizada, mais profissional, assim que eu comecei o processo de estágio na faculdade. Bem, fui caminhando, entrei como head de marketing no Banco BMG, fiquei lá um bom tempo, onde pude aplicar em diversas áreas da instituição o aprimoramento da gestão de marketing e vendas para os negócios. Eu sempre tive uma visão muito mais voltada para a geração de receita do que necessariamente só de um marketing corporativo. E essa pegada trouxe ali um valor agregado para o negócio. Então, fiquei no Banco BMG esse tempo. Saí do Banco BMG, fui empreender um pouco mais como correspondente bancário e depois entrei na área de tecnologia como diretora de receitas. O que é uma diretora de receitas, né? É uma pessoa, uma gestora que vai fazer todo o processo e convergir os processos para todas as áreas que gerem receita de uma organização. Então, seja na aquisição de clientes, seja no pós-venda, seja no back-office, que hoje a gente fala que é um sucesso do cliente bem feito, bem organizado. Então, convergia nessa área. E depois, então, eu fui partir para a minha consultoria com as minhas mentorias, isso em 2019. Então, em um resumo aqui, essa foi a minha trajetória de como eu comecei nesse mercado, no mundo dos negócios, né? Então, de 19 para cá, você tem a consultoria. Você ajuda outros empresários a crescerem também com foco em vendas. Exatamente isso. O que aconteceu nessa trajetória? Quando eu estava em uma dessas empresas de tecnologia, a gente tinha um desafio. Isso, gente, lá em 2014. O desafio era, para a gente crescer, a gente sempre precisa abrir uma filial, porque eu estou aqui em BH e essa empresa, que era uma empresa já média, quase sendo uma empresa grande, com 400 colaboradores, a sede, a matriz dela era aqui, e ela falava para a gente crescer, para a gente conquistar outros mercados, nós temos que abrir filial, e toda vez que a gente questionava isso, e qual o custo de se abrir uma filial, né? Por que eu estou trazendo isso um pouco? Porque eu vou chegar onde que eu comecei o processo de consultoria. E aí, a gente discutindo estratégias, formatos que pudessem fazer com que a gente crescesse em outras regiões aqui do Brasil, mas não crescesse o custo na mesma proporção.
que era abrindo uma filial, contratando toda uma estrutura, até que essas curvas, né, de receita e custo, elas pudessem se ter ali uma trajetória de crescimento em receita e o custo não acompanhasse, estava sendo não muito satisfatório. Nesse período, nós começamos a buscar alternativas. Gente, nós temos que ter um método, nós temos que vender no digital, o cliente ainda não está aceitando, ele aceitava a apresentação do software, mas ele não aceitava na hora de assinar o contrato, ele queria o presencial. Então, a gente foi ali trabalhando, fazendo testes e etc., até que eu busquei no mercado a metodologia da receita previsível. E essa metodologia foi desenvolvida por um americano que chama Aaron Ross. Ele desenvolveu um método onde ele cria uma estrutura comercial toda dividida em um processo de qualificação dos potenciais clientes, um processo de vendas propriamente, um processo de pós-venda, isso tudo suportado pelo marketing. E aí ele tinha implementado isso numa grande empresa de software e tinha tido um excelente resultado. Eu falei, peraí, essa metodologia pode ter algo que nos interesse. E comecei a estudar esse método, fiz o curso do Aaron, ele esteve no Brasil, eu fui aqui no Brasil, ele foi para Florianópolis, eu fui em Florianópolis fazer o curso com ele, e daí comecei a aplicar diretamente mesmo a metodologia dentro dessa empresa que eu atuava como gestora. E lá eu tive muito apoio da diretoria e nós construímos uma equipe apartada da equipe que já existia, para não influenciar nenhum resultado, até porque essa equipe ela trabalhava no modelo tradicional. Então, se a gente começasse a trazer uma equipe toda, modificar o processo todo para um processo digital, a gente entendia que algumas pessoas da equipe já chegariam indo contra o processo novo, né? O digital não funciona 100%, a gente tem que ter o olho no olho, apertar a mão, ainda tinha muito esse fundamento. Então, eles me deixaram construir uma equipe apartada, mas uma equipe assim, era um pré-vendedor, que a gente chama, era um vendedor, era um pós-venda, o marketing tinha que ter que ser o mesmo, compartilhado, e eu falei, eu topo o desafio. Assim, a gente começou a implementar esse novo formato dentro da metodologia e começamos a ter muitos acertos e muitos erros. Fomos ajustando o processo, e em 6 meses a gente chegou numa conclusão e num resultado que em 6 meses nós entregamos o faturamento e o resultado de 1 ano de trabalho da equipe tradicional, que tinha muito mais colaboradores envolvidos no processo. Tinha um custo de operação muito maior, tinha um custo de viagem, custo de trânsito, de longas reuniões que muitas vezes não concluíam em negócios e assim por diante. Quando a gente foi, então, fazendo toda essa avaliação do processo, chegamos à conclusão que o método ele estava realmente validado dentro da operação dessa empresa. E aí, eu comecei a implantar e apresentar esse case na Receita Previsível aqui do Brasil. Eles me pediam para contar. Me conta os desafios, me conta os acertos, me conta como solucionou esse problema. E assim eu fui participando de algumas aulas deles e em seguida eles me chamaram para ser professora na Receita Previsível, que eu sou até hoje. E aí depois, então, com essa exposição do projeto sendo bem feito, comecei a ter demanda de implementar em outras empresas. Assim surge, então, o meu processo, a minha independência e trabalhando na consultoria, trazendo aí para a prática um modelo que já era 100% digital e vendia em escala. Não, maravilha. Agora me faz entender. O método está calçado na tecnologia, é isso? E ele vale para todos os segmentos? Bem, assim, a gente usou a aplicação imediata desse método dentro de uma empresa de tecnologia. Mas ele não. Esse método, ele é pulverizado em qualquer negócio que tenha venda, que tenha serviço, que tenha produto. Por quê? O mundo digital, quando você vende no mundo digital, esse potencial cliente chega até o seu negócio, que a gente chama de lead. Lead é um nome americano dado para um potencial cliente. Então, quando ele chega, você precisa ter um profissional que vai saber qualificar esse lead, entender se ele está no momento de curiosidade
descobrindo seu produto ou serviço, se ele já está numa identificação de eu tenho uma dor, eu tenho uma necessidade, quero comprar esse produto ou serviço, então ele começa a fazer qualificações e medidas e direcionar para a área comercial, para que a área comercial possa efetivamente fazer negócios. Então, o método, ele atende hoje qualquer negócio, independente do tamanho. Por quê? Porque ele é fundamentado principalmente numa venda digital. Então, ele tanto vai trabalhar com o lead e o formato que ele recebe o potencial cliente vindo do digital, vindo das mídias sociais, vindo de anúncios do Google, ou também para que não fique refém do que a gente chama que é o tráfego pago, que ele também faça ações ativas para prospectar potenciais clientes, seja o cliente consumidor final, seja o cliente uma empresa. Então, ele trabalha desde o pequeno negócio para que ele não fique dependente apenas de uma estratégia de vendas, mas também ele potencialize ali todo o seu processo e organize o seu processo comercial. Certo, e aí tem muita força aí, um ponto forte é o marketing, então, também desse processo, né? Porque eu quero trazer aqui para um exemplo bem prático, dois exemplos, por exemplo. Um salão de beleza, por exemplo, onde é que eu posso aplicar esse método, como é que ele funciona? Um posto de combustível, como é que funciona também? Eu estou considerando aqui que eu preciso que o cliente vá até aquele local presencial para que a venda exatamente aconteça. É isso? Vamos lá, então, nos dois exemplos. O marketing hoje, na minha visão, ele é completamente essencial no processo, mas um marketing que é voltado para gerar negócio e não o marketing que fica preocupado em número de curtidas nas redes sociais, minha marca está sendo reconhecida assim ou de outra forma, não. Um marketing que engaje efetivamente nas vendas, na lucratividade do negócio. Eu parto muito desse direcionamento, né? Tanto é que a aula que eu dou na Receita Previsível, ela é uma aula de integração de marketing e venda para gerar realmente lucratividade. Bem, então, pegando o primeiro exemplo do salão de beleza. Vamos supor, é um negócio que tem um salão de beleza, ele começa a usar as redes sociais para divulgar ali alguns diferenciais que ele tem de aplicação, por exemplo, de tintas, de algum tipo de produto de alisamento, algum tipo de unha específica que sempre dá esse tipo de prestação de serviço, né? Então, ele usa as redes sociais para isso, ele pode usar anúncios para fazer isso, anúncio no próprio Instagram, no Facebook, anúncios no Google. Então, ele vai usar alguma forma de atrair aquele potencial cliente dele para que esse cliente o procure. Então, por exemplo, quando ele usa o Google, ele vai colocar localização, então ele vai trabalhar toda a região que está próxima àquele salão para que os clientes busquem ele. Como que a gente vai trazer essa estrutura para uma metodologia que eu chamo hoje de acelerador de lucro? Olha, quando esse potencial cliente faz contato com você via uma rede social ou via uma ligação, a primeira coisa que você precisa entender qual é a real necessidade desse cliente naquele momento. E como você, enquanto negócio, enquanto empreendedor, vai resolver aquela dor ou necessidade daquele cliente. Então, eu sou uma potencial cliente, eu vejo um penteado, eu tenho um casamento daí uma semana e eu gosto e faço um comentário. Olha, eu gostei muito desse penteado, mas queria ter ideias de outros e gostaria de saber do custo. Esse meu contato tem que ser organizado dentro da estrutura de salão para alguém que vá me responder. Porque se não me responder, eles estão perdendo um potencial cliente que foi o quê? Estimulado a fazer um contato pelas redes sociais ou pelo Google, enfim. Então, esse profissional é o que a gente chama de um qualificador, de um pré-vendedor. E ele tem que estar realmente inserido ali no mundo, no dia a dia do salão e conectando quais são as necessidades que o salão supre desse potencial cliente. Então, vamos supor que ele é rápido, ele também não pode me deixar esperando, porque senão eu vou buscar uma outra alternativa. E ele me responde, olha, esse penteado foi feito assim, eu posso te sugerir tais outras opções. Se você quiser me mandar uma foto do seu vestido, é melhor ainda para a gente te sugerir alguma coisa. Ou quem sabe você não quer marcar, vir nos conhecer, para que a gente possa pessoalmente te ajudar. Então, esse é o papel do qualificador do pré-vendas. Então, eu vou estimular aquele potencial cliente através de um contato
que eu vou criar N pontos de contato, a gente fala muito que são funis de venda, nós vamos criar vários funis de venda para atrair esses contatos, né? Seja ele pelo WhatsApp, seja ele pela rede social, seja ele pelo direct do Instagram que eu vou comunicar, eu vou criar ali uma conexão para atrair esse potencial cliente. Para quê? Para eu gerar efetivamente uma venda. Nesse caso, a venda vai ser trazer esse potencial cliente para dentro do salão para ele executar já algum serviço. Então, o potencial cliente, ele já ali na minha conversa, eu já vou sair com ele com uma agenda feita. E uma agenda feita para a área de vendas do salão é um faturamento garantido. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar a metodologia. Tá, mas eu tenho uma outra dúvida. Você falou lá no início de várias fontes de receita, né? Para a gente, inclusive a redução de custo. Ela pode ser uma fonte de receita. Esse processo, onde eu tenho que ter um profissional, estou aqui dentro do salão de beleza ainda, né? Eu tenho um profissional preocupado, ou pelo menos atento, para este relacionamento, que ele seja efetivo. Isso não me gera mais custo? Isso é um outro profissional, é uma outra demanda que eu vou trazer para dentro do salão? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, aí cada negócio vai trazer para a gente uma realidade, né? Mas a gente pensando de uma forma geral. De uma forma geral, não é um custo. Muitas vezes o salão, ele já tem ali uma pessoa, um profissional que está no atendimento. Que está no atendimento de agendamentos, de fazer atividades, serviços, etc. Esse profissional, ele precisa ser treinado e orientado para que ele execute esse processo de uma melhor maneira, de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada. Temos uma outra coisa que muitas vezes eu ensino muito para os meus mentorandos, que é o seguinte: você tem uma base de cliente, porque esse nós estamos falando de um cliente novo, de um cliente que está vindo, te conhecendo e vindo para conhecer o seu trabalho, mas você já tem uma base de cliente. E muitas vezes os negócios, os empreendedores, eles não trabalham a base de cliente já existente no seu negócio. E aí o que acontece? É um dinheiro que está ali na mão, é um cliente que já te conhece, é um cliente que já relacionou com você. Então, você pode criar pacotes de serviços específicos, né? Vamos dizer assim, combos específicos para uma base de clientes, que você pode selecionar os clientes que vieram mês passado, os clientes que vieram só para cortar, os clientes que vieram para fazer uma tintura. Então, os clientes têm mais de um ano que não vêm, qual a estratégia de comunicação que eu vou fazer? Qual o canal que eu vou executar? Todas essas estratégias vão fazer com que eu vou atrair novos potenciais clientes que já me conhecem, vou trazê-los para dentro do salão, a minha equipe de pré-vendas vai melhorar ainda mais o relacionamento para ele executar um serviço. Então, o que a gente traz é um funil. Por que um funil? Eu tenho aqui a aquisição do novo cliente, vou também trabalhar minha base de clientes. Quando eu começo a fazer isso, esse profissional que a gente está achando que é custo, ele já se pagou em muitas vezes. Ele vai lotar a agenda dos profissionais. Muito legal, muito interessante ouvir você falando. É instigante, né? Dá vontade da gente aplicar isso já. Não tem um salão de beleza, mas dá vontade de aplicar isso já, né? Vale para qualquer negócio. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Carol. Eu quero seguir nessa linha aí dos exemplos, trazendo o posto de combustível para cá, para a nossa história também, se a regra é a mesma. Vamos falar do que preconiza hoje uma venda bem feita, que valores também fazem parte aí desse processo todo. E falar também de futuro aí e do trabalho que você desenvolve. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue na conversa na sequência, tá bom? Combinado. Combinado com você de casa também? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre como acelerar as suas vendas, ou melhor, os lucros da sua empresa. Continua comigo, Carol Dille, lá de Belo Horizonte, especialista em vendas, é economista, tem muita informação para a gente hoje aqui.
Carol, seguimos na conversa, a gente deu o exemplo e ficou tão claro, tão instigante, como eu digo, do posto, aliás, do salão de beleza, mas eu tinha provocado você a gente falar também de um exemplo de um estabelecimento talvez, ou de um empreendimento talvez maior, mais complexo, que seria um posto de combustível, por exemplo. São dois exemplos aqui para a gente entender. Onde é que dá para aplicar o método também? Bem, como eu havia mencionado, o método se aplica em todos os negócios. Claro que cada negócio vai ter sua particularidade, então a gente precisa entender a particularidade para fazer os ajustes necessários. Mas pegando o exemplo, então, do posto de gasolina. Bem, quando a gente vai num posto, eu tenho alguns postos que eu tenho preferência, eu como consumidora. Então eu vou olhar muito o quê? Óbvio, o preço da gasolina e o atendimento. Então, quando a gente fala nesses dois sentidos, eu estou promovendo aqui uma prestação de serviço de qualidade, seja através de um preço competitivo. Mas eu posso ter algo mais que eu vou fidelizar esse cliente, vou atrair esse cliente? Posso. Então, no caso específico de postos de gasolina, a gente não tem muito essa interação do pré-vendas, mas a gente vai ter um trabalho que ele é fundamental dentro do método, que é a parte do pós-venda ou a parte da experiência e satisfação do cliente, né? Eu, assim, tenho um posto de gasolina próximo à casa da minha mãe que ele tem um preço imbatível, mas ele é um posto cheio, é um posto muito atrapalhado na hora que você vai colocar o combustível. As pessoas são, assim, os frentistas são muito corridos em função do movimento. Então, assim, por mais que lá tenha um preço muito melhor, não é geralmente a minha opção. Eu vou sempre numa opção onde é próximo da minha casa, que às vezes não é necessariamente o melhor preço que eu poderia colocar, mas eu tenho um atendimento extremamente de qualidade. Então, eu chego, eu sou muito bem atendida. Eu tenho serviços como, por exemplo, olhar à frente do meu carro, se eu preciso calibrar o pneu, eu tenho agilidade na hora de colocar o combustível. Então, é um local que eles me atendem com um nível de satisfação que me agrada. Então, eu acho que determinados lugares que você não tem essa condição de um pré-vendedor antecipado, o serviço ele é fundamental no processo, né? Então, eu acho que pensar na experiência do cliente, pensar na satisfação do cliente para que ele volte e retorne para o seu estabelecimento, nesse caso, seria o ponto focal. Essa semana passada, eu fui nesse posto que eu estou comentando, que é próximo à minha casa, e já cheguei lá, fui super bem atendida, já fomos colocando a gasolina. O que eu percebi que me chamou a atenção? Eles estavam lavando, é tipo uma caixa que é onde fica o centro de administrativo deles, que tem as maquininhas carregando, né, as maquininhas de cartão de crédito, que tem ali algum tipo de documentação. Eles lavando a maquininha porque ela não estava aparentemente limpa. Eu gostei de ver essa situação, porque é um posto que preocupa com a limpeza, é um posto que preocupa com o bem-estar das pessoas que estão passando ali, dos clientes que estão passando ali. A loja de conveniência, ela me atende, se caso eu preciso de alguma emergência. Então, assim, são esses complementos de limpeza, atendimento, velocidade no atendimento, praticidade, ou algo mais que o posto de gasolina pudesse até nos encantar, que realmente vão fidelizar os clientes nesse caso. Não, é muito curioso esse seu exemplo aí enquanto preferência, né, por um ou outro estabelecimento, né? Porque, é claro, o empreendedor tem que olhar para o externo, né, para a dor do consumidor, mas nesse caso, e muito, olhar para dentro também, né? Como é que está acontecendo ali dentro? Qual é a visão que ele tem? É quase que assim, ir lá para o outro lado da rua e olhar mesmo o que está acontecendo. Tem muita gente aqui, está esperando demais. E eu também trago um exemplo aqui, enquanto consumidor, de uma mudança de costume em casa também. Nós, para ter uma ideia, a gente ia aqui aos fins de semana, num sábado à tarde para o café, num local onde vende bolos que são uma delícia, aqui em Brasília. Mas, Carol, o atendimento é tão ruim, mas tão ruim, que a gente não foi mais. E então não é preço, não é nem qualidade nesse caso. E o pior é que isso nos desperta, enquanto consumidor, a possibilidade de encontrar uns concorrentes melhores. Nós não sabíamos que tinha concorrentes melhores. Procuramos outros lugares, agora nos fidelizamos em outros lugares, onde além da qualidade, que é equiparada, tem um atendimento melhor. Trago isso aqui como dor de consumidor também, porque qualidade, que é um fator essencial, claro, né,
até por questões sanitárias, no caso aí de alimentos, é imprescindível. E atendimento, né? Porque a gente, consumidor, e todos, estamos, felizmente, ficando também mais seletos, né? Mais seletivos, diria. Então, nessa linha dos nossos 2 comentários ou exemplos aí enquanto consumidores, queria te perguntar disso também, que outros valores têm sido muito importantes na venda, mais do que o produto em si, ou além do produto em si, que outros valores hoje que a gente tem, talvez que a pandemia tenha nos trazido, o dia a dia mesmo, uma tecnologia, uma correria um pouco maior, que são muito importantes na hora de se pensar num projeto de vendas, num negócio. Perfeito o que você está falando. A gente trabalha muito o que a gente chama de jornada de compra, né? Que é a experiência do cliente. Como que a gente faz essa jornada de compras? Muitas vezes, nós empreendedores, montamos um negócio, estamos preocupados em vender, estamos preocupados com o produto em si, mas não estamos preocupados com a experiência. O que a jornada de compra traz para esse consumidor? Foi a experiência que você reportou aqui para gente. Você ia, os bolos são uma delícia, mas acontece que na hora de ter o serviço não era condizente, não justificava, né, a qualidade do bolo em função do serviço. Então, assim, provavelmente esse empreendedor não está atento à preocupação sobre a jornada de compra. Então, esse ponto a gente desenha muito nas consultorias. O que é a jornada de compra? Olha, desde o primeiro momento do contato que esse potencial cliente tem com você, quais são as sequências de ações que ele tem de contato com você, como que você relaciona, quais são os pontos de atrito que existem até ele poder fechar um negócio. Tem um fato muito interessante. Esses dias eu também estava andando num bairro aqui em BH e a minha sogra, ela tem um problema sério no joelho. E aí o meu marido viu uma clínica grande de fisioterapia e falando, nós resolvemos a dor do seu joelho, nós te trazemos, devolvemos a sua qualidade de vida, algo que era assim, muito latente para a dor da mãe dele e a forma como eles falavam resolvia realmente o problema, ou seja, o marketing estava ali com um pitch de vendas, com um foco muito claro. Ele tirou foto do lugar, porque era final de semana, quando foi na segunda-feira ele ligou. O atendimento dessa recepcionista, que é uma pré-vendedora, foi péssimo. Foi péssimo. Ela não esclareceu a dor, ela não trouxe para ele nada sobre benefício, ela só queria fazer um agendamento e ficar livre da ligação. Ela não complementou nada daquilo que ele tinha ansiedade em perguntar. O que ele fez? Desligou e falou comigo, o lugar é péssimo, Carol. Ele falou assim, mas como é péssimo se você nem foi? Ele falou, não, porque eu perguntei tal assunto, ela não sabia responder, falou que era com a fisioterapeuta. Eu perguntei outro assunto, ela falou que só tinha que fazer o agendamento. Então, assim, ela não me cativou em ir lá falar com a fisioterapeuta. Ou seja, a fachada, o marketing está sabendo relacionar com o potencial cliente, sobre a dor que o potencial cliente tem. Mas a experiência do cliente no atendimento está completamente distorcida da realidade da venda daquela fachada. Então, mais ou menos assim, cada um dentro de um parâmetro de negócio, mas provavelmente similar ao que você está falando. Então, como que eu faria essa tratativa? A primeira coisa, eu avaliaria se essa profissional que está no atendimento, seja na confeitaria que você foi, né? Seja na loja, na fisioterapia que meu marido tinha esse interesse em usufruir dos serviços. Primeira coisa, esse cliente, esse colaborador tem potencial, ou seja, ele está mal orientado, ou ele é um colaborador que não tem perfil para atender aquele público ideal. Então, a primeira coisa que a gente avalia. Depois a gente avalia, bem, se ele tem potencial, vamos treiná-lo, prepará-lo e entender o que o cliente quer nesse primeiro contato. Quais são as possíveis perguntas e objeções que ele tem nesse primeiro contato? O que ele busca vindo até o estabelecimento ou fazendo contato por telefone? Então, no seu caso, quando você ia na confeitaria, você queria um momento ali de relaxamento, de prazer, além do bolo, né, das tortas, do café, terem um sabor. Você queria experimentar aquele momento junto com a sua família, num sábado à tarde, num domingo à tarde.
O meu marido queria resolver a dor dele, né, através de um tratamento técnico. Então, assim, o que o cliente está buscando é experiência. Se você tem colaboradores que não conseguem entregar essa experiência para o seu potencial cliente, você põe tudo a perder. Você pode ter o melhor produto, mas você não entrega. Então, olha a importância da gente analisar a experiência, a jornada de compra de um potencial cliente. E sem contar, né, Carol, que é um investimento perdido. O que fez a clínica aí, por exemplo, né, em todo o marketing, fez um marketing bonito, e ele se perdeu. Ele podia ser melhor direcionado, esse investimento, talvez num curso de capacitação daquele colaborador, na identificação do perfil, né? Quer dizer, é gestão daquele processo, né, daquela intenção, até eu diria, né? De nada adianta você investir grosso numa parte e deixar a outra destapada, talvez, né? É preciso atentar para isso, né? Para a forma como faz isso de maneira equilibrada, né, Carol? Me chama a atenção que tem que arrumar dentro de casa primeiro, né? Por mais que a gente tenha que olhar a dor do consumidor, sim, a clínica quando abriu era para atender pessoas que precisavam tal. Mas tem que olhar dentro de casa se está tudo certo para receber aquela visita, aquele cliente visita que vem, né? Começa por ali, é um olhar para dentro, Carol? Ser empreendedor é muito mais do que ser um vendedor. E isso, às vezes, acontece de uma forma muito repetitiva. O empreendedor, muitas vezes, ele é um ótimo vendedor, mas não necessariamente ele está pronto para empreender olhando todos os aspectos que geram uma venda. Às vezes ele era um bom vendedor num outro estabelecimento e ele tem já aquele ar empreendedor que ele quer colocar em prática. Isso está perfeito. Só que para você fazer um negócio te dar resultados lucrativos, porque não adianta você ter venda e não ter lucratividade, não ter dinheiro no bolso no final do mês, sendo claro, né? Então, ele precisa acompanhar e preparar o time interno. São várias etapas que ele tem que estar atento. Então, eu tenho que estar atento à preparação do meu time. Eu tenho que entender quem é o meu cliente ideal, o porquê que esse cliente me procura. Eu tenho que entender na carteira de clientes que eu já vendi, como que eu vou fazer novas vendas para essa carteira. Eu vou entender os meus custos, o quanto que o meu custo impacta na minha lucratividade, porque o que interessa no final do mês é o resultado positivo, é o resultado em azul em que você vai estar. Então, o papel do empreendedor, ele vai muito além de realizar uma venda. Ele precisa sim ter a venda, mas uma venda saudável. E para você ter uma venda saudável, você tem que olhar vários ângulos dentro de um negócio. Mesmo que o negócio seja pequenininho, ele precisa olhar vários aspectos dentro do negócio. Muitas vezes ele é o vendedor, ele é o financeiro, ele não tem problema. Só que ele tem que saber executar todas essas etapas de maneira estruturada e organizada, para que ele tenha sucesso e daqui a pouco possa ter mais pessoas ajudando a ele a executar ali um processo de escala, um processo de crescimento. Ô, Carol, e tecnologia ajuda tanto hoje, né, nesse sentido, organizar processos, né, facilitar até num recrutamento, numa capacitação. Quer dizer, não há justificativa, né? A gente tem tanto conhecimento aí, é certo que há uma mudança de costumes, de consumidores, mais atentos, mais exigentes, como nós dois, e que já falamos aqui também. Mas, enfim, é um geral, né? E não dá para dispensar da tecnologia. Também é um investimento necessário com retorno certo, né? O que eu falo assim muitas vezes? Falo, gente, a pessoa fala, porque tem hora que eu não sou muito bom de tecnologia. Eu falo, claro que você é. Entra na rede social? Entra. Então, daí você já está em contato com tecnologia. Se você usa Instagram, você usa Facebook, você usa Google, você usa algum outro aplicativo, então para de bobagem porque você é bom de tecnologia sim. É questão de aprender alguma tecnologia específica para o seu negócio. Então a gente já quebra essa barreira. E hoje existem vários softwares de gestão que a gente vai falar de controle desses pré-vendas, esses softwares que vão apresentar, te dá a condição de controlar as vendas, etc. Tem muitos deles que têm a versão livre, free, a versão grátis. E ele pode usar essa versão até o negócio dele ter caixa, ter fluxo de caixa e lucratividade, para ele contratar uma versão paga.
Então, nas mentorias eu dou muito dicas sobre isso. Eu falo, gente, olha, vamos contratar um software para a gente fazer uma sequência de mensagens para os clientes que vocês já têm eles cadastrados. Porque isso é receita, é fluxo de caixa rápido. A trabalhar a base de dados que vocês têm de clientes, através de uma campanha específica, soltando uma cadência de e-mail. Cadência é uma sequência de mensagens que vão levar a um fechamento de vendas. Vocês sabem fazer isso, a gente acha e localiza tecnologias que vão atender ao que a gente precisa, usando planos, muitas vezes pagando R$20 por mês ou até free. A gente consegue pegar, por exemplo, planos que vão trazer esse controle do que nós estamos fazendo de contato com novos potenciais clientes, o que esse potencial cliente gerou de agendamentos. Vamos pegar o exemplo do salão, o que esse potencial cliente eu consegui agendar, que a gente chama de CRM, que são softwares de relacionamento com oportunidades. Também existem vários softwares no mercado que você vai ter a versão livre, grátis, e você tem depois uma versão com planos que começam, às vezes, com R$19, R$30. Então, são planos que, muitas vezes, eles são acessíveis para o dia a dia do seu negócio. Então, o que ele vai trazer de organização, o que ele vai potencializar o seu negócio, justifica aquele investimento. Então, hoje, sim, eu falo assim, olha, não existe método milagroso, não existe empreendedor melhor que for, se ele não fizer parte nos negócios dele, no processo dele, para ele ser organizado, estruturado, se ele não tiver tecnologia para isso. Ele não vai conseguir prosperar, ele vai se perder no que a gente chama dentro dessa jornada de compra, dos funis de vendas que ele vai ter. Então, é essencial ele colocar a tecnologia. Certo, que seja aos poucos, que seja começando, que seja tateando literalmente, mas é possível, ferramentas tem, profissionais qualificados para ajudar, tem muito mais ainda também. Carol, a gente vai fazer mais um intervalo. Eu queria no próximo bloco que você me conte um pouquinho do cenário que a gente tem hoje diante desse comportamento. Assim, as empresas, pela demanda que você tem na sua consultoria, estão mais atentas, estão cada vez mais procurando soluções para isso? Como é que a gente está no mercado? Ou ainda está relaxando muito, precisa se fazer muito mais? Essa é uma coisa para o próximo bloco. Outra é também que cenário econômico a gente tem e o quanto isso influencia, que tendências a gente tem, com Selic aí com expectativa de queda, felizmente, mas enquanto tudo isso também pode afetar ou pode impactar nas estratégias de melhoria de venda e de resultados nas empresas. Vamos fazer um intervalo? Conversamos sobre isso daqui a pouquinho? Sim, sim. Combinado. Você de casa também está com a gente aqui no Rumo Certo hoje, quase 1 hora de duração de programa, e a gente tem mais um bloco ainda para falar sobre aceleração de vendas, de lucros aí nos seus negócios. Convido você a esperar com a gente, nós voltamos já já. De volta com o Rumo Certo e sem perder tempo, a gente segue para o último bloco do programa desta semana, que é a edição especial, de uma conversa importantíssima, porque o tempo voa. Vamos lá comigo de novo, Carol Dille, seguimos na nossa conversa. Carol, vamos para o último bloco. A gente conversaria muito mais tempo, né? Mas temos mais 13, 15 minutinhos no máximo para a gente conversar. E eu queria saber com você qual é o cenário que a gente tem hoje, enquanto comportamento até dos empresários, pela demanda que você tem na sua empresa. A gente está fazendo essa lição direitinho, já entendeu que é preciso estabelecer métodos eficientes para a aceleração dos lucros, das vendas? Ou a gente tem muito que aprender ainda, Carol? Como é que você vê? Não, eu vejo que os empreendedores hoje, eles têm muito mais consciência dessa necessidade de entender o negócio dele como um olhar mais crítico, um olhar mais amplo e não olhar somente vendas, né? Eu percebo claramente que eles já têm a consciência de vendas não é sinônimo de lucratividade, né? Boas vendas, vendas organizadas, processos estruturados, sim, ele gera lucratividade. Então, eu percebo que os empresários hoje já começam a ter essa visão e buscam por essa informação.
Eu acho que à medida que a gente também vai tendo ali mais interação nas redes sociais e esses assuntos, cada vez mais eles estão sendo trazidos para as redes sociais, mais consciência a gente percebe que os empresários estão tendo e buscando essa melhoria contínua para os seus negócios. Então, eu vejo assim, um nível de consciência muito maior e uma busca por melhoria muito mais efetiva. Carol, volto lá para o primeiro bloco. Eu lembro que você fez uma referência, a gente começou a falar de expansão, né? E aí você fez o questionamento que eu acho que estava na sua empresa, se é hora de abrir uma filial ou não, ou que seja de um outro empreendimento que se for esse o entendimento, esse o caso, na hora de um planejamento, qual é o momento que se dá esse crescimento ou essa expansão, se for necessário, e não talvez pela possibilidade que a tecnologia dá, mas se for necessário abrir um outro negócio, um outro estabelecimento, tem um momento para a gente identificar, é a receita só que vai fazer essa tomada de decisão, Carol? Acho que não. Acho que quando o empresário ele começa a perceber que o negócio dele está escalando e ele quer escalar mais ainda, eu penso que ele tem que estar com toda a sua estrutura bem azeitada, bem organizada, para que ele possa crescer de uma forma sustentável. Não adianta ele crescer sem um processo de vendas organizados, com um marketing que não tem um planejamento, né? Ele não trabalha à base de clientes dele, então ele vai crescer de uma forma desorganizada. E isso chega num determinado momento que não se sustenta. E aí é que a gente percebe grandes empresas que eram empresas pequenas, se tornaram médias e até grandes, quebrarem. Por quê? Porque não houve um processo planejado de crescimento para que seus processos sustentassem todo aquele crescimento que possa vir a acontecer até com as tecnologias e com as redes sociais, escalando os processos. Então, assim, se eu puder dar uma orientação, um conselho eu daria, planeje o seu crescimento, planeje a sua escala, crie musculatura para você poder escalar, né? Não adianta achar que basta eu fazer tráfego pago, que é o vídeo patrocinado, que é a postagem patrocinada nas redes sociais, eu vou atrair muitos clientes, depois eu resolvo. Esse depois eu resolvo é um erro gravíssimo, se perde dinheiro nesse depois eu resolvo. Eu estou crescendo, eu quero ir para um passo maior. Pois é, se você não planejar, esse passo maior pode gerar um prejuízo que coloca todo o seu negócio, todo o esforço de um grande tempo em risco. Então, para mim, o planejamento ele é tão ou mais importante do que o processo de execução. Eu aprendi muito isso ao longo da minha vida. Eu sempre tive também um perfil muito executor. Eu percebo que os empresários, os empreendedores, a gente geralmente tem um perfil muito executor. A gente pega e faz e acontece. Mas, às vezes, a gente tem que dar um passinho atrás e pensar o seguinte: para eu conseguir executar e executar mais e executar de uma forma mais lucrativa, eu preciso primeiro planejar, eu preciso primeiro organizar alguns processos comerciais e de marketing, para que isso estando organizado. O que é organizar processos comerciais e de marketing? É ter a jornada de compra bem feita, ou seja, esse cliente vai entrar por um determinado canal, quem que vai atender, de que forma que vai atender, como que essa venda vai ser executada. Se ele vier do outro canal, por exemplo, se ele vier do Instagram, quem vai responder esse potencial cliente com agilidade, o que vai responder, como responder, o que vai gerar uma venda, como que eu vou fazer a entrega do meu serviço, do meu produto. Então, isso é trabalhar a jornada de compra, é criar um processo bem estruturado. Fazendo tudo isso, você consegue dar alguns passos para que você vai ganhando escala e esse processo vai criando musculatura para você cada vez mais criar novas escalas. Agora, fazer do jeito que você talvez já faça, mas sem pensar que com volume você não consiga atender, você vai criar um prejuízo ou uma venda que aparentemente você cresce venda, mas é uma venda que não é saudável. E aí não vai ter lucro, você vai ter prejuízo com a sua operação. E muitas vezes fica assim, como assim, né? Eu aumentei muito as minhas vendas e não tive lucro. É muito comum da gente ver esses processos acontecerem. Não adianta, né? Tem um volume de venda e parece que está vendendo e movimentando a loja. E aí, no fim, se não tem uma margem também, não tem um resultado, não retorna em nada, né? E também pode aumentar o custo de forma aí
deliberada, sem controle. E aquela coisa também, né, Carol? Se a gente não sabe fazer, busca quem saiba, né? A gente tem hoje, ali, falamos de ferramentas, mas tem profissionais aí, como o trabalho que você desenvolve, consultoria e mentoria também, que é um investimento também certo de retorno, né, Carol? Não adianta tentar fazer e centralizar, como você disse, é uma quase máxima do empreendedor, mas isso, no final das contas, não reverte em resultado, né? Não converte, como a gente diz. Então, é buscar o profissional certo. Tem uma outra preocupação que eu queria colocar aqui para você, ver se você concorda comigo, que não adianta ter medo de concorrência também, né? O importante é fazer o seu da forma mais correta, que a concorrência se vence, talvez, aí pelo bem feito dentro de casa. Não precisa ser melhor que o outro, precisa ser bom, né? Mais ou menos por aí, Carol, faz sentido? Eu acho que claro que a gente tem que mapear a nossa concorrência. Em todo o nosso processo, a gente tem que saber com quem que a gente está concorrendo, né? Quais são as opções que o mercado está entregando para esse potencial cliente. Mapear a concorrência, ela é necessária para que você consiga fazer suas estratégias de forma diferenciada. Agora, eu não preciso ter medo da minha concorrência. Se eu realmente consigo ter um processo que entrega aquilo que eu vendo de uma forma bem feita e lucrativa para o meu negócio. Agora, mapear a concorrência é até importante para que você veja como a minha concorrência está inovando, de que forma ela está caminhando. Isso pode até te inspirar a fazer algo diferente ou até melhor. Mas não pode deixar de mapear a concorrência para você saber em qual mercado você está inserido. Porque senão, é o que eu falo, a gente não pode ser míope na nossa operação. Eu só enxergo a minha operação e muitas vezes nem enxergo a minha operação da forma correta que eu deveria enxergar. Então, abrir esses horizontes para o mercado como um todo, entender o que é concorrência e o mercado está fazendo, qual o dinamismo do mercado, para que eu adapte, para que eu melhore, para que eu me torne cada vez mais eficiente e dinâmico, é fundamental para você perpetuar o seu negócio. E às vezes alguém de fora percebe isso melhor, né? Por isso é importante uma consultoria, uma mentoria aí, né? Sim. A gente que trabalha muito nesse aspecto de mentoria, a gente já vai ficando experiente em identificar alguns gargalos que as operações dos empreendedores elas apresentam. Então, a gente rapidamente já entende o objetivo do empresário e começa ali um processo de investigação junto com ele para entender como que alguns processos acontecem. Na medida que eles vão falando, a gente já consegue de imediato entender, olha, se a gente melhorar esse processo, a gente consegue impactar, por exemplo, numa venda mais lucrativa, a gente consegue impactar numa redução de custo, ou a gente consegue integrar áreas que vão te trazer uma escala muito mais rápida. Então, dessa forma, a gente trabalha o processo de mentoria e de consultoria de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida. A gente encurta o caminho do empresário. Então, o que eu costumo dizer nas mentorias é assim, a mentoria ela é muito prática, ela é mão na massa, é a gente pegar uma dificuldade, solucionar uma dificuldade, transformar em oportunidade efetivo e prosperar. E isso, a gente encurta o caminho do empresário ou dos seus colaboradores até eles descobrirem o que está acontecendo, pela nossa experiência e pela nossa visão. Então, o processo nosso é exatamente entregar de uma forma mais rápida, escala para os nossos empreendedores. Tá certo. Não, já a gente vai dar o serviço aí de onde encontrar a Carol Dille para buscar mais informações também, porque uma hora aqui parece bastante, o Rumo Certo é o recheado da semana, mas sempre é bom a gente buscar por outros meios também. Mas antes de entrar lá no serviço, quero quase que uma última pergunta aqui, Carol, me diga, e diante de todo o cenário da economia que a gente vive, a gente está agora num processo de Selic talvez em queda, o quanto isso impacta também nessas decisões, nos planejamentos de vendas, de aceleração? Como é que funciona? Que olhar tem que se ter para isso também? Olha, esse é o que eu falo. A gente tem que ter sempre ser empreendedor. E ser empreendedor no Brasil, a gente tem que ser muito corajoso e otimista sempre. Mas nós estamos começando a viver um cenário agora de queda da taxa de juros. Nós já tivemos aí alguns cortes, tem tendências de mais cortes até dezembro, né? A gente tem um processo inflacionário sob controle, com algumas variações que se deve alguma atenção, como a conta de energia, em função de alguns bônus das hidrelétricas terem sido cortados, mas em compensação nós tivemos uma queda em alimentos em função de uma superprodução do agronegócio, isso nos beneficia muito. Então, a gente tem
uma composição de produtos e serviços para que a gente tenha uma medição de taxa de inflação, que é a variação de preços, né, dos bens e serviços, que vai conduzir a um cenário de queda ou alta da taxa de juros. Como nós estamos num processo de controle da taxa da taxa inflacionária, que isso vem de um processo desde lá de trás, de uma estrutura sólida que o Banco Central vem conduzindo, e fazendo com que, com isso, a gente tenha uma taxa de inflação controlada, o Banco Central começou há 2 meses a fazer o quê? Sequências de corte na taxa Selic. O quão isso impacta para a gente enquanto empresário, né? E principalmente para os pequenos empresários? No acesso ao crédito, no acesso ao empréstimo, aos financiamentos. Por quê? Com a taxa de juros mais barata, os empréstimos se tornam mais baratos. Isso faz com que eu possa financiar a compra de um equipamento, ou a abertura de um novo negócio, ou um investimento em algo digital que eu ainda não tenha feito, ou que eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Mas tudo para que a gente possa movimentar utilizando o que o mercado está trazendo hoje de melhoria, é necessário o processo estar bem azeitado. Por isso que eu falo, com um processo organizado e planejado, você pode sim pegar um capital de giro, você pode sim ampliar a sua produção, né, a sua fábrica, o seu processo inflacionário, você pode aumentar o salão de beleza, você pode aumentar o seu posto de gasolina. Desde que você tenha os processos já organizados e uma taxa de juros que ela tem uma tendência de queda, você tem ali um controle do que você vai ter de custo com essa operação. Não, certo, Carol, nosso tempo encerrou, mas eu preciso dar o serviço. Onde a gente pode encontrar a Carol Dilli para ter mais informações? Rapidíssimo. Vamos lá, gente. Eu sempre sugiro o meu Instagram, que é Carol Dilli, né? O Dilli é D de dado I-L-L-Y, underline. Underline é aquele tracinho que fica logo abaixo. Então, espero vocês no Instagram. Muito bem. Carol, obrigado pelas suas informações, participar com a gente aqui do Rumo Certo de hoje. Sucesso cada vez mais nos seus negócios. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, contem comigo. Ótimo, prazer todo nosso. Prazer ter você também na nossa companhia. Muito obrigado por acompanhar o Rumo Certo de hoje também aqui com a gente. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.